O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Na leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje, tem algo que eu quero enfatizar aqui que é importante. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou até Éfeso. E depois, mais para frente, ele vai escrever carta aos Efésios, né? Encontrando alguns discípulos, perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O de João ainda. E Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditaste naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Crisma. Sim? Ok? Começaram então a falar em línguas. Mas esse trem de falar em línguas, como assim? Gente, tem que rasgar a Bíblia, se você não concorda ou não acredita. Ou você tem que converter. Duas opções, certo? E a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção. Gente, o que eu quero agora enfatizar? Eu sou padre, vivendo o celibato. Para quê, essencialmente? Por que eu não posso casar? Para garantir o quê para o povo? Gente, eu não caso para garantir o quê para o povo? Sacramentos, ou não? Se você está morrendo no hospital, precisando de unção, a minha esposa está grávida, meu filho está com febre, e agora? O que eu tenho que fazer? Cuidar da esposa e do filho? Sim ou não? Se vem uma mulher bonitona, né? Vem aqui em Paraúna, toda bonitona, chega. Padre, eu quero confessar com você. Aí minha mulher vira e fala: confessa. Você não me vê em casa hoje. Nunca mais. A escolha é sua. Vai. Ainda mais ficando lá. E aí? Vocês conseguem entender o drama que seria? Ou não? Vocês ainda querem que padre casa? Gente, a continuação de Cristo na história, que se dá pelo Espírito Santo, está nos sacramentos. Os sacramentos.
Quantas e quantas vezes eu teria que acordar por causa do meu filho doente, chorando, vomitando a mulher, e eu não podia vir na missa. E às vezes a semana inteira. Ou não? Sim ou não? Ou até um mês inteiro. Vocês não pensam? Então, toda a minha existência de padre, a dos bispos, é para garantir os sacramentos, que é a continuação de Cristo na história. Por isso que Paulo chega e pergunta: vocês foram batizados? Né? Ou lá na prefeitura? Você parou na missa? Você não vai na missa? Né? E você não casou na igreja? É ou não é? Eu sou chato. Eu quero ser mais chato ainda. Por quê? Porque o sacramento é o que eu tenho de melhor, de mais forte. É o sacramento que é próprio Cristo. Quando eu atendo o evangélico, que não quer se tornar católico, fica amarrado. Só sobra o miserável aqui, né? Aí eu falo: nossa, eu não posso pôr um sacramento aqui. Eu não posso pôr essa pessoa em contato com Jesus diretamente. Bem, que é óbvio que nós precisamos focar nos sacramentos, porque não tem nada que se compare, isso é, doutrinalmente, na Bíblia. Depois, explicar o que é o Espírito Santo, como fez aqui. Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Padre, eu não sabia que faltar a missa domingo era pecado mortal. Eu ia, faltava na pamonhada, no sei lá o que, de boa. Eu não sabia. Obrigado. O que é isso, explicar? Ensinar doutrina. Pois hoje em dia, por uma ideologia macabra, se tem a ideia que a pastoral, sacramental e doutrinária é ultrapassada e deve ser deixada de lado. Se isso for deixado de lado, os padres, os bispos têm que deixar de lado os seus ministérios. Todo mundo agora vira uma igreja protestante. Cada leigo faz o seu negócio, já que não tem que focar nos sacramentos nem na doutrina, como já fizeram com a catequese, destruindo a catequese. Hoje faz catequese, não fala nada com nada. A lá Paulo Freire, né? Não se diz coisa com coisa. Nós ainda estamos tentando ensinar doutrina, sim, fazer com que eu tenha consciência dos sacramentos, e vamos fazer até morrer contra tudo e contra todos, menos contra a igreja, porque a igreja está dizendo na Bíblia, nos seus documentos, Papa Leão mesmo recentemente diz: vamos sim fazer uma doutrina social, mas vinculada ao magistério, à doutrina, à igreja. Isso é um ataque que nós estamos vivendo. Um ataque àquilo que nós temos de mais essencial. E sempre com a desculpinha. Não, vamos mais para uma coisa mais dinâmica. Doutrina, não. Catequese. Mas que coisa louca é essa? Que doidura é essa? O que nós temos de mais importante é entender doutrina, sim. Entender os sacramentos. A mistagogia de entender o porquê receber o sacramento. Que se você pecar, o que é pecado mortal? Como é que você vai ensinar a pessoa a confessar se ela nem sabe quais são os 10 mandamentos? Que para ser pecado mortal tem que ter matéria grave, plena consciência e pleno consentimento. Como assim? Isso é doutrina. A pessoa tem que entender. Quantos e quantos testemunhos eu recebo? Porque no desespero, eu até tentei pôr na quinta-feira, 2 quintas por mês, mas toda semana tem um trem, um evento, é festa de lá, festa de cá, é pré-festa, é roça, é sei lá o quê, vai para lá, vai para cá, não sobra, só tem um padre, né? Até tentei colocar, mas parece que é difícil demais. Então, no desespero, desesperadamente, eu faço catequese na homilia, no desespero, porque não tem outro momento. E quantos testemunhos de pessoas que eram, e muitos dizem, fiz catequese
e não sabia nada. Nada. Aqui ninguém vai ficar sem saber nada. Não existe pressão, ideologia nenhuma que me impeça de ensinar doutrina e de focar no sacramento. Sim, que me suspendam. Mas nunca vou deixar de focar na doutrina para saber o que é sacramento, para saber o que é mandamento, o que é vida de oração, o creio, o que é igreja. E focar no sacramento, sim. Focar nos sacramentos. Porque os sacramentos não é um reborré aqui. Quando eu faço o sacramento, é o próprio Cristo que o Espírito Santo aponta. Que fique bem claro isso, né? Que está aqui. A primeira coisa que Paulo pergunta é: vocês foram batizados? Não, ainda depois dá o sacramento do crisma. Bem, temos aqui também no Evangelho um momento em que Jesus fala um pouco claro e os discípulos dizem: agora nós entendemos. O Senhor está falando mais claramente, não é tanto em parábolas. E Jesus entende, daqui a pouco vocês vão se dispersar. Que é na hora do Horto das Oliveiras, né? E quando os soldados pegam Jesus, os discípulos vazam no Braquiara. Estava com Jesus. Aqui talvez a gente pode dizer que a doutrina sem um relacionamento bem de gratidão e profunda com Jesus não é suficiente. Você tem que ter doutrina e ter uma vida de oração profunda. Estar diante de Jesus, não só doutrina realmente não garante, isso eu reconheço. Você precisa falar com Deus. Você precisa ter uma vida de oração forte e pedir: Senhor, que eu nunca te traia. Porque quem é que não abandonou Jesus? A mãe dele, Maria, que tem o seu lugar aí único. E depois a pecadora, que alguns dizem ser prostituta ou adúltera, não sei. Maria Madalena. Não é não? Que talvez, se ele soubesse quem é que está lavando os pés, a igreja, por um tempo, coloca Maria Madalena, Maria Betânia, né? Se ele soubesse quem está lavando os pés dele, não teria deixado. Como não? Às vezes a gente tem uma tendência a preconceito na igreja. Aquela pessoinha lá na igreja, lendo, cantando, simplesmente deu show nos apóstolos. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Todos os evangelhos fazem questão de dizer que foi ela que disse para os apóstolos que ele ressuscitou. Cuidado. Cuidado. De onde se menos espera, põe padre no bolso. Eu já ouvi gente recém-convertido com decisões que eu fiquei com inveja. Eu falei: Senhor, que dia que eu vou dar conta de tomar essas decisões tão fortes? Por quê? Porque geralmente são mais humildes. Como a sociedade já critica o tempo inteiro, então não tem muita soberba, não é? Não tem ainda. Então, quando o Espírito Santo desce, pega tudo, sabe que é abaixo de uma lata de lixo, que é um verme. Fala: Jesus, sem o Senhor eu não sou nada. Aí o Espírito Santo tem todo o espaço do mundo para agir, né? Todo o espaço do mundo. E Jesus disse: mas eu não estou só, não estarei só quando vocês me deixarem. O Pai está comigo. Aqui é um consolo para você que está sozinho, principalmente os idosos, que às vezes tem até filhos, mas ninguém visita os pais. Está lá, jogado na casa, não vai ninguém na casa. Principalmente quando a vovó e o vovô não tem din-din, né? Porque quando a vovó e o vovô tem a casona, tem um monte de trem, presentão, aí os netinhos vão direto. Mas se a vovó ou o vovô tem pouca condição financeira, abandonam, né? Eu lembro, minha avó, tadinha, já morreu, ela tinha um pouquinho mais.
Quando ela começou a ser abandonada, ela fez uma piscininha no fundo da casa para os netos não largar de ir. Mas depois ficava lá, não adiantou tanto assim não, né? Isso tem que ser educação dos pais. Honrar. Primeiro os pais darem os exemplos de estar com eles. Mas se você está sozinho, sozinha, em casa, você não está sozinha. O papai do céu está aí, né? Sinta a presença. Feche os olhos, fala, esteja comigo, papai. Por mais que eu tenha sido abandonado pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu já ouvi filho que mora na mesma cidade, que não vai na casa da mãe há 6 meses. Maldito esse filho. Maldito. Maldito. Mas você não está só. Nunca vai estar só. E termino com essa frase. No mundo tereis tribulações. Mas tente coragem. Eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações. Mas coragem. Eu venci o mundo. Ninguém pode ir contra nós. Se bate, calunia, vira santo. Se mata, vira mártir. O cristão, de verdade, é imbatível. Que Nossa Senhora nos dê a graça de perseverar até o fim. Assim seja.